Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar de uma doutrina que vigorou na Europa e ainda traz algumas influências para a nossa sociedade até os dias de hoje, o positivismo. Bem-vindos ao nosso canal. Bom, para falar de positivismo, a gente precisa entender o contexto do século XIX. No final do século XVIII, a França ela iniciou um processo chamado de Revolução Liberal, no qual a burguesia chegou ao poder com algumas propostas: liberdade, igualdade e fraternidade. Bom, isso significava dar agora poder ao povo. Que tipo de poder? Um poder de votar, ser votado, escolher os rumos do seu país. Acontece que nos primeiros anos a França ela enfrentou uma série de problemas, enfrentou o momento do terror, enfrentou a ascensão de Napoleão Bonaparte e aí algumas disputas e a volta da monarquia, a república, ou seja, a sociedade francesa ela viveu um período de instabilidade. E ao mesmo tempo a Revolução Industrial ela estava acontecendo na Europa. E um sociólogo chamado Auguste Comte ele desenvolveu uma teoria para tentar botar uma ordem nisso, que era o chamado positivismo. O positivismo ele vai ter uma grande influência na ciência, vai ter uma grande influência no pensamento do século XIX, porque ele vai ditar as regras, ele vai defender uma ordem social, vai defender uma ordem de evolução, para que a sociedade ela possa se organizar. Auguste Comte ele vai defender que existem três estágios. O homem ele vive em três estágios. O primeiro estágio é o estágio teológico. Nesse estado teológico, o homem ele explica as suas ações, ele explica a sua vida, o seu cotidiano, as coisas que acontecem através de seres divinos, através de questões mitológicas, por exemplo. Vou citar aqui o caso dos gregos da antiguidade, que acreditavam que um raio era oriundo da ira de Zeus. Depois desse estágio teológico, o homem evoluiria para o estágio metafísico, que já existiria algum tipo de filosofia que começava a criticar aquela situação. E por fim, o estágio positivo. O que é esse estágio positivo? É um estágio no qual o homem ele descobriria as coisas, ele entenderia as coisas através da ciência. E essa ciência ela seria organizada em vários níveis, em vários aspectos. Ou seja, o homem agora ele buscaria entender quais eram os fenômenos físicos que faziam um raio cair do céu. E essa ideia de positivismo atraiu muito os olhares da sociedade europeia do século XIX, porque oferecia uma resposta, oferecia uma solução. Então o positivismo ele chamou tanta atenção que Auguste Comte ele defendia que as duas principais ciências deveriam ser a biologia, que estudaria o desenvolvimento do corpo humano, o desenvolvimento biológico humano, e a sociologia, claro, ele era sociólogo, que defendia a sociologia como sendo aquela que entenderia o homem vivendo em sociedade. E o positivismo, a partir daí, então, ele conseguiria estabelecer uma ordem, estabelecer uma organização social para determinada sociedade. Inclusive, o positivismo vai influenciar nas leis, porque ele vai dizer o seguinte: para a sociedade, ela para progredir, ela tem que ter ordem, e essa ordem vem pela positivação da lei. Ou seja, você precisa ter leis escritas, é aquilo e pronto, acabou. E aí a sociedade, ela então chegaria ao progresso. E essa palavra ela é muito importante porque o positivismo ele vai defender isso. A ciência, a sociologia, a ordem moral, a ordem social, como sendo as definidoras da felicidade, ou seja, e também do progresso. E isso vai chegar ao Brasil, tanto é que o nosso lema da bandeira nacional vai ser ordem e progresso. Nós podemos entender aqui no século XIX, aqui no Brasil, nós tínhamos uma série de situações, por exemplo, a escravidão, nós tínhamos falta de acesso da população aos meios mais básicos de democracia, como o voto, por exemplo, só votavam as pessoas que tinham
recurso, que era um chamado voto censitário. E então um grupo de intelectuais, né, liderados pelo coronel Benjamin Constant, vão defender o positivismo. E esse positivismo vai estar na nossa bandeira, Ordem e Progresso. É claro que essa é uma questão ainda mais complexa, não é só isso. Mas o que eu quero deixar para vocês aqui é que a ideia do positivismo, dessa ideia da supervalorização da ciência, dessa questão da ordem social, vai ser muito importante e vai marcar a sociedade do século XIX. Se você gostou, compartilha, curte, comenta, faça a sua pergunta aí, porque eu respondo para você. Tá bom? Até a próxima e um forte abraço.